A graça e a paz, minhas irmãs queridas. Que bom estarmos aqui reunidas mais uma vez, meditando à luz da palavra. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal A Luz da Palavra, olha aí no cantinho do vídeo, está escrito inscreva-se. Toque e se inscreva e vai aparecer o sininho, dizendo ative os sininhos da notificação. Ative esse sininho e você será avisado sempre que nós colocarmos um conteúdo novo no canal, um vídeo novo, amém? E também já vou pedindo agora para você não esquecer depois, porque muita gente vê, mas esquece de dar o joinha, o seu like, ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. Fique nessa mensagem até o final, não adiante, não pule nenhum pedaço, porque Deus pode falar com você em algum momento deste vídeo. Fique comigo até o final, porque juntas nós somos mais fortes. Hoje nós vamos falar de algo muito poderoso. E como exemplo, nós vamos colocar aqui uma pessoa muito citada na Bíblia, uma mulher muito conhecida. Quem vocês acham que são? Uma mulher que foi muito humilhada, uma mulher que achou até que seu marido não gostava tanto dela. Por quê? Porque ela não podia ter filhos. Coloca aí no comentário quem é essa mulher. Você já sabe quem é essa mulher? Então, vá pensando e coloque aí nos comentários o nome dessa mulher. Nós vamos falar sobre o valor de um voto. E quando se fala em voto, as pessoas já pensam logo no dinheiro. Mas, amados, nós não somos movidos pelo dinheiro, nós somos movidos pela graça e pela misericórdia de Deus. O dinheiro, ele é algo que serve para nos abençoar. Então, o dinheiro, ele tem que nos servir, ser o nosso servo, para que nós não nos tornemos escravos do dinheiro. Tem gente que só trabalha, não vive, vai acumular os bens, que bom se você tiver filho que vai ficar tudo para eles, mas você não vai curtir nada nessa vida, né? Então, que graça tem. E então, o dinheiro não pode ser o nosso Deus, ele é o nosso servo. Mas quando nós somos fiéis a Deus, em todas as áreas das nossas vidas, nós vamos saber trabalhar com todo o dinheiro e com todas as outras demais coisas que o Senhor colocar em nossas mãos. Já descobriram quem é essa mulher que fez um voto muito importante, que demorou para poder alcançar a bênção que ela queria? Quem sabe quem é essa mulher? Tinha uma adversária que ficava alfinetando ela todos os dias, cutucando ela. Quem sabe essa história está em 1 Samuel. E nós vamos ver aqui em 1 Samuel um casamento de 3 pessoas. Um marido, 2 esposas. Hoje não pode mais, gente. Não. Hoje não pode mais casar, tá com um e tá com outra. Naquele tempo o Senhor permitia isso. Pastora, por que Deus permitia? Vamos deixar isso para outro dia. Hoje nós vamos concentrar no voto. E não é voto de votar no presidente, no vereador, no senador, não. É um voto que é feito a Deus. Então, nós temos textos e contextos, amém? Nós estamos falando de uma mulher que tem
A minha filha tem o nome dela. E este nome significa iluminada, cheia de graça. Ana, amadas. Ana, a mulher que foi atormentada pela sua rival, que estava todos os dias ali cutucando Ana, e Ana ficava triste. Por quê? Porque Ana queria ter muitos filhos, ou pelo menos um filho, se Deus a desse. E Penina tinha muitos filhos, conseguia ter filhos, e Ana, entrava ano e saía ano, Ana não concebia. E Eucana, seu esposo, sempre apresentava votos, sacrifício de ano em ano, diante do sacerdote Eli, pela vida das suas esposas. No entanto, Eucana e Penina, que também era casada com Eucana, Penina, a rival de Ana, concebiam filhos. Ana, porém, ainda passava mais um ano sem ter um filho. Até que um dia, então, Ana se encontrou. Nós vamos ler o versículo, tá, amadas? É porque nós estamos fazendo aqui uma introdução, porque o texto é longo. Mas leia aí na sua casa, comece do 1 Samuel, capítulo 1, você vai entender direitinho a história de Ana com detalhes. Nós estamos aqui pincelando para falar sobre o valor de um voto. Então, o marido, Eucana, Ana, a personagem principal, e Penina, aquela pedra no sapato de Ana. Então, você vai sempre se lembrar, Penina é a pedra no sapato de Ana. E você nunca mais vai se esquecer. A adversária chamada Penina. Porém, Ana, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher de respeito, uma mulher que respeitava seu esposo, em que até em um dado momento, acredito que no seu momento de angústia, de sofrimento, de profunda tristeza, Ana, comentando com seu marido e chorando porque Deus não lhe dava filhos, Eucana vai falar para ela, no versículo 8, Eucana vai falar: Ana, por acaso eu não sou melhor do que 10 filhos? Olha que declaração de amor, gente. Eucana já tinha filhos com Penina, mas o amor dele era por Ana. Porque naquele período era costume ter 2 esposas, principalmente se a primeira não pudesse conceber. Porque para os homens naquele tempo era necessário procriar, ter filhos para dar continuidade à sua descendência. Então, por isso era necessário que o marido, necessário e permitido, necessário porque eles precisavam dar continuidade ao seu nome. Então, para os homens daquele tempo, isso era algo muito importante. Hoje nós temos casais que não decidem ter, decidem não ter filhos. Então, isso aí cabe a eles. Neste caso aqui, então, Eucana tinha também como esposa Penina. Como se você for em Gênesis, você vai encontrar lá também outras. Então, voltando aqui para o voto, nesse momento, nessa trajetória, nessas idas e vindas, entra e sai de ano, e Ana, cada ano que passava, mais entristecida, mais angustiada, nós como mulheres sabemos que a tristeza, a ansiedade, a depressão, todos esses sentimentos que Ana sentia atrapalhava ainda mais que ela pudesse vir a gerar um filho, porque a ansiedade ela vai atrapalhar nesse processo. Porém, nessa questão aqui, era algo muito além do que a questão biológica, fisiológica dela.
Deus estava requerendo algo a mais de Ana. Portanto, lá na frente, Ana conceberá. Então, amada, se você está pedindo algo há muito tempo e essa bênção ainda não chegou, pergunte ao Senhor: Deus, o que o Senhor requer de mim? Deus não está te cobrando para te dar alguma coisa, mas Deus está provando a nossa fidelidade, provando, olhando para nós, e ele acredita que sim. Ele olha e fala assim: você, mulher, eu acredito, minha filha, que você fará isso, honrará o seu voto. Então, Deus te deixa caminhar nessa trajetória de pedras e espinhos até que você entenda o que Deus está requerendo de você. E nesses momentos de choro, de tristeza de Ana, Penina disse a ela: o meu amor por você, eu não valho mais do que 10 filhos. É claro, querido, que Ana sabia que era a esposa mais amada. Mas, naquele tempo, uma mulher estéril era considerada uma mulher amaldiçoada. Hoje em dia mesmo, quantas mulheres querem ter filhos e não conseguem engravidar e são profundamente tristes por isso, né? Algumas recorrem à adoção, à fertilização. Então eu sei que isso daí é um processo individual de cada uma. E eu, por exemplo, Deus me deu só uma filha e glória a Deus pela minha filha, pela vida dela, porque ela foi um anjo que Deus enviou para transformar minha vida. Então, amados, Deus estava requerendo algo de Ana. Foi então que neste ano agora, que a história está contando, a partir do versículo 9, vai começar a falar da oração de Ana e o voto de Ana. Porém, quando Ana estava agora apresentando a sua oração a Deus, olha o que a palavra vai dizer. Vamos ver aqui no versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Primeira coisa, é muito difícil orar quando nós estamos tristes, quando nós estamos amargurados. Porque triste é uma coisa, amargurado é outra. Amargurado é ter uma mágoa dentro da gente, é ter algo que está te doendo, é ter algo que não está bem resolvido. Então, a amargura, aquela sensação de não conseguir, então é algo totalmente diferente de apenas a tristeza. Então, Ana estava muito além de triste, ela estava também amargurada. Sua alma estava aborrecida de tantas afrontas de Penina. E aí, Ana vai orar mesmo com a amargura de alma ao Senhor e chorando abundantemente. Ana estava aqui, queridos, acredito que já num estado assim que, Deus, se não for agora, eu desisto. Minhas forças acabaram. São minhas últimas lágrimas, não consigo mais viver neste sofrimento. Ou o Senhor dá, ou o Senhor não dá. Acredito que Ana e Deus chegaram aqui agora num momento crucial de suas trajetórias. Ana cruzando o caminho do Senhor e Deus cruzando o caminho de Ana. Não tinha escapatória. Ou Ana teria que ser ousada para desafiar Deus de uma forma santa, porque Jó disse: aqueles que provocam a Deus, em suas mãos Deus põe tudo.
Provoca Deus não no sentido de provocação como Penina provocava Ana, no sentido de atrair a atenção de Deus, de dar algo que você ainda não tem, de dar algo tão extraordinário que Deus vai falar assim: essa mulher é uma mulher de fé. Ela não tem, mas ela já está me dando aquilo que eu ainda não dei para ela, ela está me devolvendo. Então, nesse momento, Ana faz um voto a Deus que vai mudar a sua história completamente. E no versículo 11 vai falar que em meio àquele choro profundo, com sua alma amargurada, Ana faz um voto dizendo que se Deus desse a ela um filho homem, tinha que ser homem ainda, queridos. Ana não queria qualquer filho, ou menino ou menina, não, Deus. Eu quero um homem, porque ele seria o primogênito de Eucana, da esposa mais amada Ana. E Ana falou: Deus, se o Senhor me der um filho, homem, varão, eu te devolverei. Darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, esse aqui é um voto de Nazireu, né? Não passar a navalha sobre a cabeça. E Ana prometeu aqui então: Deus, se o Senhor me der um menino, eu devolverei ao Senhor. Assim que eu terminar de amamentá-lo, eu vou entregar ele aqui no seu altar, na casa do Senhor, no seu tabernáculo. Então, no versículo 13, vai estar dizendo no versículo 12 que o sacerdote Eli, é engraçado que na Bíblia tantas pessoas estão observando as outras. Será quem está te observando, amados? Nós estamos sendo observados a todo tempo. Observados por Deus, observados por Satanás, observados por aqueles que querem ver nossas quedas e por aqueles também que querem fazer o mesmo que nós estamos fazendo, tirando o que estamos fazendo de proveito para fazer igual, né? E isso é bênção. Então, o sacerdote Eli, que já deveria estar cansado de todo ano ver Ana chorando diante do Senhor, observou Ana e Ana estava só movimentando os lábios. Sabe quando você já não tem mais forças para orar? Que você se debulha em lágrimas e às vezes você está lá só mexendo a boquinha, não sai, não tem nada para sair. Porque sua alma está tão doída, tão machucada, sua alma está tão frustrada. Uma mulher que queria ter filho, que o seu esposo a amava tanto, que ela o amava tanto, tudo que ela queria dar a ele um filho. Porque as mulheres naquele período, elas viviam para isso. A mente delas eram trabalhadas para isso, para poder gerar filhos, serem esposas, mães e dona do seu lar. E não ter um filho para elas era algo extremamente sério e vergonhoso até. Então, queridos, o sacerdote passa por Ana. Imagine ali diversas pessoas e ele observa a Ana só mexendo os seus lábios e chorando, e chorando, e chorando. E ele vai falar que porque Ana movia só os seus lábios, o versículo 13 vai dizer que Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Imagine você dentro da igreja, o pastor ou o padre te ver chorando, conhece você, porque você está ali todos os anos,
Você é alguém que frequenta a casa do Senhor, alguém que se dedica às coisas do Senhor, e esse pastor, ou esse padre, ou esse líder, vê você se debulhando em lágrimas, só mexendo seus lábios, e vai questionar a sua fidelidade a Deus, questionar o seu caráter. Até quando, Ana, você ficará na casa de Deus embriagada? Mas Ana, essa mulher ousada, ela não ficou calada. Quando ela precisou abrir a boca, ela abriu sua boca. Primeiro, ela abriu a sua boca para fazer um voto a Deus. E nós vamos ler versículos que falam sobre isso. Então, cuidado quando você for abrir a sua boquinha para falar qualquer coisa com o nosso papai. E aí Ana disse para ele no versículo 16: Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Por quê? Até agora porque tinha anos que Ana estava ali clamando. E será que este homem, um homem de Deus, não conseguia ali ter o discernimento, sentir a presença de Deus, perceber a tristeza da alma daquela mulher, perceber essa angústia que saía de dentro dela, que atormentava ela há anos? E Ana falou para ele: por que você me vê como uma filha de Belial? Filha de Belial, amados, quer dizer que era uma mulher sem dignidade, uma mulher perversa. Então Ana não era uma mulher sem dignidade, uma mulher perversa, uma mulher imoral. Ana era uma serva do Deus Altíssimo. E ela não admitiu a maldição sobre a vida dela, porque ela poderia ter continuado chorando, calada e aceitando sobre a vida dela uma palavra que disse que ela era uma mulher embriagada. Aqui ele pensou que ela estava embriagada por vinho, porque antes eles participavam de um banquete. Mas, na verdade, ela estava embriagada pelo Espírito de Deus, que a tomou e a fez corajosa. No momento em que ela fez aquele voto a Deus, Deus transformou a vida de Ana. E vai falar que naquele mesmo período, quando Ana voltou para casa, naquele mesmo ano, Ana coabitou com seu esposo e Deus abriu a madre de Ana e lhe concedeu um filho. E Ana disse que ele se chamaria Samuel, porque do Senhor o pedi. Então, Samuel é aquilo que você está desejando, é aquilo que você está gerando há tantos anos e que às vezes você chora, fica triste e pensa: meu Samuel não chega. Samuel é essa bênção que você está precisando, essa bênção que você está recorrendo a Deus. E de repente Deus quer ver a sua fidelidade, Deus quer ver até que ponto você cederá a Ele. O que de mais precioso você daria a Deus para a honra do Senhor? E Ana deu o que era para ela o mais precioso, que ainda nem estava nas mãos dela, não estava nem no ventre dela. Mas no momento em que ela fez aquele voto, Deus falou: eu vou dar, eu vou colocar um filho no seu ventre. E Deus deu a ela um filho, homem, do jeito que ela pediu. Então agora chegou a vez de Ana cumprir o seu voto, cumprir as palavras que saíram da boca dela. Ainda que tenham sido sussurros, ainda que tenha sido só um mexer de lábios, Ana teria que cumprir o seu voto a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer
que Ana entregou seu filho ao sacerdote Eli para servir na casa de Deus. Aqui já estamos lá no capítulo 2, a partir do versículo 18, vai contar o desfecho dessa história até o período de Ana, que Ana entregou seu filho para Deus, né? Que é o voto que ela fez. E o sacerdote Eli viu que ela era uma mulher de Deus, reconheceu o seu valor, a sua dignidade e ainda liberou uma palavra de bênção sobre a vida dela. Estava ali Eli e Samuel pequenininho. Já estava Samuel pequenininho no templo servindo a Deus, menininho ainda, né? Assim que desmamou. E Eli orou por Ana, abençoou a vida de Ana e disse a ela: Eli abençoou a Elcana e a sua mulher, dizendo: o Senhor te dê filhos desta mulher. Ele não falou dessas, ele falou desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Tá vendo? E voltaram para casa. A abençoou, pois o Senhor e Ana, abençoou o Senhor a Ana, e ela concebeu, teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ana cumpriu o seu voto a Deus. Ana entregou o filho primogênito, algo de mais precioso, que ela sofreu anos. Deus deu, ela devolveu ao Senhor. Porque os filhos que nós temos, queridos, na realidade, eles são de Deus. O salmista vai dizer que os filhos são herança do Senhor. E o que é herança? É algo que nós adquirimos com a morte de um pai, de uma mãe, de alguém que esteja ali, um parente próximo a você que deixa uma herança para você. Então, os filhos são herança do Senhor para nós. Deus nos deu como presente. E assim, nossos filhos também devem ser ensinados a servir a Deus, como honra a Deus, como gratidão a Deus. Você deve ensinar seus filhos a servir a este Deus lindo, porque sem Ele nós não existiríamos, não existiriam filhos nenhum na face da terra, porque Deus poderia ter acabado com a história da humanidade só com Adão e Eva, mas Deus perdoou os nossos pecados e nos deu filhos como herança. E falando dos votos, para não ficar muito longo, mas é tão interessante essa história, não é, queridas? Em Deuteronômio 23, a partir do versículo 21, vai dizer assim, olha: quando fazeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardará em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Eu quero falar uma coisa aqui, amados. Olha, observem bem. Não é justo e nem correto que você faça um voto ou uma promessa para outra pessoa cumprir. Vou dar um exemplo. Quando eu tive o câncer no colo do útero, minha filha fez um voto para Deus sem me falar nada, só depois que ela obteve a resposta de Deus que ela me contou. Então ela disse: mãe, eu prometi para Deus que se Deus te curasse, eu não tomaria refrigerante mais pela minha vida inteira. Ela poderia ter dito assim: Deus, se o Senhor curar minha mãe do câncer, ela não vai tomar refrigerante mais a vida toda. Não é correto. Se você vai fazer um voto, se você vai fazer uma promessa,
Então, é você que tem que cumprir este voto, esta promessa. Não é a pessoa por quem você está fazendo a promessa. Seja você católico, seja você evangélico, seja você quem for. Se você prometeu, é você quem tem que cumprir, amém? Então, e quando você promete e não cumpre, ou passa anos e anos despistando que esqueceu, a palavra está dizendo que haverá em você um pecado de prometer algo para Deus e não cumprir. E segue dizendo no versículo 22, porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votastes livremente ao Senhor teu Deus, o que falastes com a tua boca. Então, voto não é algo que nós obrigamos alguém a fazer. Voto você faz se você quiser, mas se você abriu sua boca e falou, eu vou fazer, então, se você não fizer, você está pecando contra Deus. E então, amados, se você sente que não consegue cumprir o voto, é melhor não fazê-lo. Voltando no refrigerante, eu não achei justo que minha filha pagasse esse preço e eu bebesse refrigerante pelo resto da minha vida. Então, o que eu fiz? Então, eu também não vou beber refrigerante pelo resto da minha vida. Então, já vão aí 7 anos que nós não bebemos refrigerante para a glória do Senhor. E também é bom para a nossa saúde, né? E a gente percebe isso só depois. Então, amadas, para finalizarmos a língua enrolando, nós vamos ler um versículo que vai confirmar isso que nós acabamos de ler, que está em Eclesiastes 5. Que vai falar sobre aqueles que são precipitados ao fazer votos. A Bíblia está dizendo aqui que isso é loucura. Então, não faça nada. Não faça nada. Cláudio Duarte, pastor Cláudio Duarte, não faça nada quando estiver muito triste, nem quando estiver muito alegre, porque você pode se arrepender. Então, Ana estava profundamente triste, mas ela cumpriu. Então, aqui em Eclesiastes 5, vai falar a mesma coisa, confirmando, não se precipites com a tua boca, nem com teu coração, se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas suas palavras. Versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Amém, amados? Olha que palavra tremenda. Isso que lemos aqui em Deuteronômio, que lemos aqui em Eclesiastes e lemos também em 1 Samuel. Então, se você sentiu de dar algo muito importante a Deus através de um voto, pense bem antes de abrir sua boca, avalie se você será capaz de cumprir este voto, porque senão você estará pecando contra Deus, porque Deus não está te obrigando, e você fez de livre, espontânea vontade e não cumpriu porque não foi capaz de cumprir. Então, o pecado habitará em você, o pecado de prometer e não cumprir. Mas se você tem fé suficiente para pedir um Samuel e devolver este Samuel a Deus, seja ousada e faça a prova de Deus. E depois me diga se o seu milagre não vai chegar. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Ana deu um filho. Deus deu a ela muitos outros no final. E imagino que a vida de Ana foi muito feliz. Porque apesar dos filhos que ela teve depois, ela ainda teve um filho que se tornou
um profeta do Senhor, um homem que Deus falava com ele, um ungido de Deus. Esta é a palavra de hoje, queridas, para nós, que nós possamos dar o melhor que Deus tem nos dado para o Senhor de volta. Dar a Ele a nossa alegria, a nossa gratidão, os nossos filhos, colocando nossos filhos em oração no altar do Senhor, nossa família toda, agradecendo a Deus por cada dia de vida, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Se essa bênção que você quer, este Samuel, ainda não chegou até você, pergunte-se, converse com Deus, veja se Deus não está requerendo de você algo de valor também, algo para você provar que é fiel a Deus, porque Ele é fiel e permanecerá fiel para sempre. Que as graças do Senhor estejam sobre a nossa vida, que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e de mim, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Compartilhe esse vídeo, eu oro por vocês, vocês orem por mim, pela minha casa, porque juntas nós somos mais fortes, juntas e firmes aqui no canal A Luz da Palavra. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo, se Deus quiser.